Então, nós vamos hoje, o Leandro vai apresentar a sua pesquisa, vou passar o mini currículo dele. Ele é graduado em Relações Internacionais, é web designer e é voluntário da Juriscom, e é integrante do Colégio Invisível da Paracriticologia. Então, ele vai abordar a pesquisa sobre o processo de reurbanização planetária multidimensional, tendo por base premissas do paradireito, o abertismo consciencial, por meio da autopesquisa para a reeducação do ego multimilenar, e suas repercussões vinculadas ao Max Projeto Evolutivo Cósmicos, definido por Hilberts, ou Reurbanização Extrafísica do Planeta Terra. Então, essa vai ser a nossa pesquisa de hoje. O nosso pesquisador de hoje vai apresentar sua pesquisa. Nós vamos gravar esse evento, né, ele vai ser gravado, e vai ser disponibilizado futuramente no site lá da Araci. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Leandro dar as suas considerações iniciais. Leandro, pode dar a sua consideração aí. Muito grato, Isamar. Pessoal, colegas, amigos, tudo bom? Bom dia. Primeiro, quero agradecer a oportunidade da Araci no evento Debatologia e a todo o suporte, a todos que estiveram presentes na ocorrência de hoje e que possibilitou estar presente aqui devido ao temporal que nós tivemos aqui, né, no campus. E o propósito da escrita e do tema exposto é para, enquanto voluntário da Juriscons, né, aí se trata da especialidade da paradireitologia, é sempre o aproximar, né, a vida pessoal para a compreensão dos preceitos do paradireito, né, unir, fazer a aproximação da manifestação pessoal, da autopesquisa com a paradireitologia. E aí por meio do tema da Hilberts, né, justamente por estar vivendo aí este momento de urbanização planetária, né, a hipótese dessa mudança de padrão do planeta e nós, né. Nesse sentido, o tema, nós temos aqui, né, tem a ciência do paradireito e, de um lado, a urbanização planetária. Então, no caso, a compreensão, sempre o esforço da compreensão da autopesquisa, né, da autopesquisa em relação à reurbanização. Então, o paradireito como mediador desse processo pelo qual passamos. Nesse sentido, me coloco como a cobaia de eu entender, por meio da minha autopesquisa, como que multidimensionalmente eu posso estar não é lidando, mas assim, influenciando isso. Porque esse assunto eu tive acesso desde os tempos do Espiritismo, por meio de uma obra, que foi Exilado de Capela, de Edgar Armand, que ele abordava sobre o processo de uma transição planetária de um planeta que fica na constelação do Cocheiro, né, da estrela Alfa Capela. E isso há muitos anos, né, quando eu comecei a minha pesquisa, eu não sabia, mas isso me chamava a atenção. E aí o tempo foi passando até acessar a Conscienciologia, né, eu passei pelo Espiritismo por poucos anos, depois por um grupo de ufologia, e depois até acessar a Conscienciologia, pois os pilares do paradigma foram a minha senha, e são a minha senha de acesso à Conscienciologia. E por meio da obra Homo Sapiens Reurbanizados, do professor Valdo Vieira, quando eu tive esse livro em mãos, foi algo muito especial, um sentimento muito, assim, eu amei, vamos dizer assim, que eu gostei muito do livro. Ele aborda, né, de uma forma bem técnica este assunto. E hoje, estando na Juriscons, sendo uma especialidade que é nova, né,
A Juriscons foi fundada em 2015, então ela tem 5, 6 anos de idade aí. Agora em abril vai fazer 6 anos de idade de fundação. E é um desafio, né, particular de compreender a especialidade por meio da minha própria autopesquisa. Então, a escrita se vale a isso. E aí eu estou disponível às observações, né, para que esse texto seja aí levado à sua melhor, assim, vamos dizer assim, a exposição das ideias, né, e para a própria compreensão do paradireito, né, em relação às leis evolutivas. Também coloca o processo das próprias ideias inatas, né, que dizem respeito ao curso intermissivo, e esse momento evolutivo pelo qual nós passamos. E daí a autopesquisa sendo a base, né, que é a urbanização extrafísica, eu entendo como um processo cósmico, que envolve todos os planetas habitados. Só que a partir, né, eu aponto no texto, que a partir de uma parcela da humanidade, conforme exposto pelo professor Valdo, que a urbanização toma mais força, se torna mais concreta por meio da nossa própria urbanização intraconsciencial, ou seja, as reciclagens, a evolução consciencial pessoal de cada um de nós. Então, eu penso que há um processo microcósmico, intraconsciencial, um processo macrocósmico, sideral, vamos dizer assim, né, do cosmos. E aí esse encadeamento se dá por meio do paradireito, conforme as premissas, né, que o professor Valdo expôs. E aí, enquanto cobaia, me coloco, né, como primeira pessoa na autoobservação, né, por meio da autopesquisa, com o que ocorre ao nível de planeta, né. E daí isso é administrado pelas leis cósmicas, né, e pelas consciências mais evoluídas, né, que o Sociologia expõe como os evoluciólogos, os serenões e as consciências livres. Então, é esse encadeamento que eu exponho, né, para ser cada vez mais assim compreendido, né, e aí, a partir da própria intraconsciencialidade. Como sempre, o princípio da descrença, né, não acreditar em nada, mas pesquisar, avaliar, ponderar, e as próprias experiências aí pessoais, a gente compõe a nossa parcela de retribuição, né, O Leandro, eu deixo, antes de a gente começar, eu vou dar mais umas orientações, porque eu acabei me adiantando um pouco, mas olha só, os participantes todos, o texto está disponível no chat, vocês podem baixar, fazer uma leitura para fazer as perguntas, né, para o Leandro, para ajudar ele aí a complementar a pesquisa dele, ou ele esclarecer o que ele quis informar no texto. Se vocês não leram previamente, tem essa oportunidade aí de baixar o texto, fazer uma leitura aí para dar aquela colaboração na expansão das ideias do Leandro. As perguntas elas vão poder ser feitas no chat, pode ser escritas, que quem escreveu eu vou reproduzir aqui para o Leandro, ou a pessoa pode pedir para falar, que a gente vai disponibilizar o microfone, ela pode fazer a pergunta diretamente para eles. E aqui eu falar sobre a Aracê, né, que eu acabei me apresentando, mas a Aracê é uma instituição sem fins lucrativos, né, com sede no campus em Venda Nova do Imigrante, no distrito de Aracê. Gente, eu estou falando, vocês não escutaram, né? Eu estou comentando, desculpa, Leandro, estou falando. Eu falei o seguinte, eu vou fazer novamente uma orientação aqui. As perguntas que o pessoal fizer para o Leandro, elas podem ser escritas no texto, no chat, ou elas podem ser feitas diretamente. Nós vamos abrir o microfone, vocês abrem o microfone na hora de perguntar ao Leandro,
e podem fazer diretamente. Quem quiser ter as perguntas já pode até ir escrevendo no chat. O texto também está no chat, quem não leu o texto pode baixar o texto e fazer uma leitura aí para colaborar aí com a expansão das ideias do Leandro, também tirar as dúvidas que ele vai ter aí, explicar como é que foi a pesquisa dele e a linha de raciocínio que ele teve. Então, a Aracê, vou explicar um pouco o que é a Aracê, ela é uma instituição sem fins lucrativos, né, não sei se todos conhecem, e ela tem sua sede no distrito Domingos Martins, em Domingos Martins, no distrito da Aracê. Ela tem lá vários laboratórios, um campo com salas de aula, de debates, e uma vila para os moradores que já são residentes no campus. Então, a gente pede aí quem... Oi, estão escutando? Ninguém está escutando? Estamos escutando perfeitamente. Sim, Isamar, está tudo ok. Tá tudo porque ok. a primeira vez eu falei... Escutando bem aqui, Isamar. E eu falei tudo e estava mudo, mas não tem problema. Então, a gente vai começar... perfeitamente. Ok, obrigado. E aí, então, nós vamos começar aí o debate, que ele consta em vocês fazerem as suas questões, suas perguntas aqui para o Leandro. Então, podem colocar aí no chat, ou podem pedir para falar pessoalmente. Se o Leandro quiser colocar mais alguma coisa, senão a gente já pode começar aí o debate. Oi, Leandro, bom dia. É a Bom Lucila, dia. tudo bom? Tudo bem, Lucila? Oi, então assim, ó, eu estava lendo aqui e me chamou bastante atenção onde fala na reeducação, como, vamos dizer assim, um modelo ou como diz assim, em relação à desrepressão, como seria essas duas palavras, digamos assim, dentro do para-direito ou da tua pesquisa, como é que elas se relacionariam? A reeducação e a desrepressão da própria manifestação. É ali deixa eu ver, reeducação. Ok. Lucila e colegas, isso se coloca nesse exemplo prático que eu estou aqui agora na autoexposição. Por meio do curso da reaprendência, né, da formação docente, foi um autoenfrentamento muito, muito, assim, forte, né, porque eu tinha medo de me colocar, né, e me colocar à exposição, por questões de autoimagem, enfim, e eu tenho um processo todo que tem a ver comigo, era muito tímido, né? Mas, na verdade, é só uma máscara, um mecanismo de defesa de ego que eu tenho por me achar sempre, me colocar sempre em menor condição, né? De menos-valia, de baixa autoestima. Então, no momento do curso, eu me coloquei lá, me escancarei no sentido da autoexposição, né? E isso foi um motivo muito forte dessa repressão. E hoje eu estou muito mais livre, assim, né? Estou me colocando mais à mostra. Tanto que eu também dou aula, né, na Belas Artes de São Paulo, presencialmente. E tem sido muito bacana. Tem sido a experiência que mais me enriquece, assim, e até no sentido de me colocar sem ansiedade, com calma, encadeando bem as ideias, né? Porque penso que a maioria não sabe, mas quando eu adentrei, quando eu me ingressei no grupo de ufologia, uma colega que hoje já estava na Consciologia na época, né? E ela ainda está, e ela chegou para mim lá naquele momento, isso lá em 1999, 2000, né? Ela olhou assim: Leandro, você é um egão, e a sua turma é aquela que está lá no campus Aracê. Né? Pessoal de afinidade, assim. Aí eu fiquei olhando assim e tal, e passaram-se, 20 e tantos anos, quase 21 anos, né? E hoje, por meio da Juris Cons, eu estou dentro da Aracê, vamos dizer assim.
Então, esse processo da reeducação do ego é muito interessante, pois eu estando um pouco mais próximo, né, principalmente quando eu fui morar, devido ao processo de duplismo, né, eu estive mais próximo do office, né, das colegas do office da Aracê, às quais eu sou muito agradecido, porque eu pude dar continuismo na minha autopesquisa por meio do estudo da reeducação do ego. Então, hoje, para mim, isso é mais claro, está mais claro, né? E também eu sinto mais a responsabilidade, eu percebo mais essa responsabilidade de, mesmo estar caminhando pouco a pouco, um pouquinho por dia, mas eu estou caminhando para que eu possa estar contribuindo, né, com as demais pesquisas, os colegas, assim, né, o processo grupal, né, por meio da minha própria manifestação individual, com o processo de reciclagem grupal, enfim, né, e auxiliar mais no que a gente chama do processo da urbanização extrafísica. E aí depois entra a TENEPS, entra a disponibilidade para assistência extrafísica, mesmo que eu perceba, eu tenho muita parapsiquismo impressivo, né? Mas eu percebo sim, me coloco sempre à disposição extrafisicamente, mesmo não tendo muita lucidez, ou quase nada de lucidez. Mas eu percebo muito esta demanda que aumentou muito com o processo da pandemia, e até questões que estão acontecendo próximas à família, né? Familiares próximos, e assim continuar mantendo a devida calmia, né? Claro, sentindo tudo, mas eu preciso estar bem para poder, ao meu redor, promover um melhor bem-estar possível, né? De acalmia também, que eu entendi que evoluir realmente não tinha como, o meu processo de ansiedade não ajuda, né? Não auxilia. Então, a minha própria calmia é a calmia daqueles que estão ao meu redor. Pelo menos é o que me cabe, né? Então é isso, eu penso que seja isso, Lucila, essa reeducação. E... O Leandro, tem uma pergunta aqui no chat da Elisete Pagano. Sim. Ela está perguntando assim, ó, qual a relação da reeducação do ego com as leis da paradireitologia, ou paradireitológicas? Eu cito, por meio das premissas do paradireito, que a manifestação pessoal está ligada aos princípios e paraleis das manifestações conscienciais, né? Então, às pensionizações justas, íntegras e retas, né? Conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, né? A partir do emprego correto da energia imanente, da vivência e para-vivência da mega-fraternidade. Isto é a definição do paradireito, né? A relação que eu faço com isso é justamente o que eu coloco ao que diz respeito às pensionizações justas, íntegras e retas. Uma coisa que eu percebo na Conscienciologia, e depois no artigo completo eu coloco o que é uma pensionização justa, íntegra e reta, a partir, né, dos verbetes que abordam esses pontos. É muito, assim, é muito bonito, muito legal a gente ver a definição, que é uma pensionização justa, íntegra e reta, né, cada um desses pontos. Mas eu percebi que, pessoalmente, é um esforço pessoal, principalmente de enxergar, principalmente eu, enquanto consciência, a partir do meu ego, que faz a filtragem de tudo que eu recebo de informação, das percepções que eu tenho, né? Tanto comigo para o externo, quanto a questão interna. Então,
quando eu na autopesquisa exponho alguma coisa que eu ultrafar, por exemplo, eu preciso fazer um esforço de aceitar o meu trafar, aceitar as minhas deficiências, as minhas limitações. Então, assim, dentro de uma pensionização justa, íntegra e reta, o quanto que eu tenho isso, não o que está no papel, mas a minha realidade intraconsciencial. Então, se eu tenho lá os 25% do serenão dentro da escala evolutiva, né, que eu seja, que utilize, que eu exerça esses 25% da melhor forma possível, dentro da minha realidade. E sem mimimi, sem milindres, né? Porque, pois aí, dentro dessa questão também dessa repressão, eu exerço minha autenticidade. E aí, a partir desta premissa aí, eu consigo alavancar minha evolução, né? E amadurecer como pessoa, né? Amadurecer meu ego, aliás, até, vamos dizer assim, reeducar o ego no sentido de ter utilizar ele não como como posso dizer, não algo que me trave, mas que me destrave cada vez mais. E isso, eu penso que eu exerço cada vez mais um nível maior de acalmia, né? E não é legal quando por meio da autopesquisa, eu vejo que eu não sou tudo aquilo, né? Que está no papel, né? Então, eu sempre me dou o benefício da dúvida de questionar, a minha experiência tem me mostrado que eu tenho esse nível de maturidade? Se sim, beleza, se não, paciência, vamos em frente. E a questão do para-direito, nesse sentido, é que, assim, diz respeito, assim, ao meu modo de evoluir. Então, eu escolho com quem eu evoluo, a forma como eu evoluo, o caminho que eu tomo, mas sempre ciente das repercussões da lei que eu estou, né, sob a lei da causa e efeito, né, a minha intraconsciencialidade. Então, o que se passa? Por meio da pensinidade justa, íntegra e reta, dentro do meu melhor pessoal, da minha realidade intraconsciencial, que eu me assegure que a minha pensinidade vai me promover o alavancamento ou vamos dizer assim, que eu falo aqui no início, o alavancamento da minha evolução ou a minha não é estagnação, porque eu penso que estagnação seja um pouquinho duro demais, mas a minha, assim, desemperrar, né, que eu falo no início, que eu me vejo, assim, consciente dentro do que está acontecendo hoje a nível planetário. Eu sempre tive, nos meus trabalhos profissionais, o planeta Terra envolvido. Eu sempre me questionei isso, mas por que tem sempre o planeta Terra? É porque a minha manifestação, por mais, assim, não é pequena, eu sei que sou um grão de areia no cosmos, mas eu sou um grão de areia que importa, que tem um valor. E dentro do maximecanismo interassistencial multidimensional, quanto mais ciente da minha manifestação, eu posso servir enquanto, vamos dizer assim, assistente, né? E não enquanto assistido. Aí eu fui entender, porque às vezes eu ficava mal, assim, muita ajuda que não atrapalha, né? Antes eu ficava um pouquinho meio chateado com essa frase. Hoje eu já entendo mais, então eu não fico com o ego, assim, milindrado, sabe? Se eu não posso ajudar, então pelo menos eu não atrapalho. Mas aí sim a questão da disponibilidade, enfim. Então a minha evolução importa. Assim, todos aqueles que estão ao redor e de quem nem eu conheço. Então a gente tem uma... Leandro, nós temos isso. Tem duas perguntas aqui, uma da Andréia e uma da Graça Dantas. A Andréia fez um comentário dizendo que você é um grão de areia no mecanismo, né? No maximecanismo, assumindo as suas responsabilidades, tá? Sim. E a pergunta dela é o seguinte: bom dia, Leandro, agradeço por você vir compartilhar conosco o seu tema de pesquisa,
Gostaria de saber a importância da pensionização para a reorganização planetária. Ok. Isso eu tenho tornado mais... tenho tornado-me mais lúcido por meio, dessa afirmação, porque é o seguinte, no estudo do ego, né, da autopesquisa, da minha manifestação por meio de como eu me manifesto, né, do meu ego, eu entendi uma coisa assim: se nós não estamos pensionizando a favor da urbanização, nós estamos pensionizando a favor da baratrosfera. Então, pelo menos aquilo que eu não tenho aquilo que eu tenho lucidez e eu estou, vamos dizer assim, pensando mal de alguém ou de mim mesmo, eu estou dando força para a baratrosfera. E a baratrosfera é justamente o foco, né, da reurbanização extrafísica. Então, eu acabo por não, vamos dizer assim, não auxiliar o amparo, né, a equipe de amparadores. E eu fico ligado àqueles que estão necessitados, né, de assistência, e acabo precisando também ser assistido nesse sentido. Então, uma coisa que eu sempre também, por exemplo, como eu faço parte do Colégio Invisível da Parapoliticologia, e eu sempre, vamos dizer assim, algum tempo atrás, eu sempre falava mal, né, xingava os políticos. E percebendo hoje, né, estando mais claro isso, e muitos colegas falam, por que você fala mal, tal? O que eles têm que te incomoda? O parágrafo ficava assim, né? Aí eu entendi que dentro desse cenário que nós vivemos, cada um tem o seu papel. E a responsabilidade de cada um, que é intransferível, né? Melhorar a sua qualidade nesse papel. E mesmo assim, nesse processo de urbanização que está acontecendo, que a gente vê cada vez mais uma massa sendo cada vez mais, essa polarização política, né, que está ocorrendo. Então parece que tem, assim, por afinidades, as pessoas vão se juntando, né? E aí de qual lado eu estou, né, nesse sentido, mas não tomar partido, mas assim, qual a minha posição diante de tudo isso? Aí que eu volto novamente, né? Estou ajudando ou estou atrapalhando? Aí eu queria pegar aqui, você pode repetir de novo, porque eu tenho uma parada. Ela está falando o seguinte, ó, qual a importância da pensionização na reurbanização planetária? Sim. Né? Qual os impactos, os efeitos que vai ter? Sim, isso diz respeito aqui, porque é o seguinte, o para-direito, o professor Valdo, ele comentava umas coisas assim, que eu até, de início, eu achava assim, né, professor Valdo, eu não entendo, porque ele comentava assim, para-direito significa mega-fraternidade. Só que aí não é você querer gostar de todo mundo, é você respeitar todo mundo no seu momento evolutivo. E isso começa comigo também. Eu penso que eu tenho muito aqui E a Ana sabe disso porque a gente debateu lá em São Paulo sobre a indignação cosmoética. Então, dentro da relação que tem o processo como que fala? A cosmoética, né? A reflexão sobre a moral cósmica. Que aí eu comento no artigo assim, a compreensão da qualidade da pensionização por meio de sofisticada reflexão, né? Que eu comento aqui de pensionizar melhor de si e de outros. Quer dizer, sempre enxergar o ponto melhor. Todo mundo tem trafor, tem trafar, né? Mas eu penso que os amparadores, eles sempre se pautam, né, nos seus trafores, naquilo que está caminhando, que está dando certo. E aí, em relação à indignação cosmoética, é justamente isso. É você se indignar, mas não sopesar, penso, não sopesar a desqualificação da consciência, né, vamos dizer assim, as ilicitudes dela. Então, eu digo aqui,
Isso não quer dizer deixar de indignar-se perante as ilicitudes e paralicitudes nos contextos intra- e extrafísicos, mas utilizar da indignação cosmoética para preservar o holopensene de respeito à dignidade de todos os seres, exercitando as autopensenizações megafraternas. Propósito do para-direito. Então, o Maximiliano, ele expõe de uma forma bem interessante no verbete dele, indignação cosmoética, né, a respeito disso, que conflui com o para-direito. Isso quer dizer o quê? Que antes de aquela mesma questão, a visão pessoal de si mesmo é sempre prioritária. Porque a partir quanto mais claro da minha condição pessoal, eu consigo entender a dificuldade do outro. Né? Eu entendi pelo para-direito também que eu não devo fazer justiça, não tem cabimento fazer justiça com as próprias mãos, pois as próprias leis evolutivas, as leis do cosmos, que a manifestação das conexões evolutivas por meio das consciências mais evoluídas, que mantém tudo isso, que administram toda essa ordem, né, do cosmos, naturalmente já ocorre isso. Então, novamente, a própria pensenização é a balança da minha justiça. Então, eu não tenho que querer fazer alguma coisa com as próprias mãos. Já basta o eco do meu passado que eu já preciso lidar, né? Nessa minha presente vida. Então, eu já sofro vamos dizer assim, sofro não, né? Eu já recebo a repercussão do meu passado, né? Dos meus atos do passado. Então, eu tenho já o meu próprio laboratório que já é imenso. Ao invés de eu querer ficar me preocupando com o laboratório dos outros nesse sentido, né? De eu querer mudar o outro, que aí é muito claro que começa comigo. Eu já tive bastante experiência já de que, dentro da família, que o problema não era pai e mãe, enfim, o problema sou eu. Ok. Ô, Leandro, a gente tem a pergunta aqui da Graça Dantas, mas eu queria lembrar, se quem quiser fazer a pergunta pessoalmente, pode abrir o microfone na hora e fazer a pergunta direto para o Leandro. Tá? Então, eu vou ler aqui, não sei se a Graça quer, mas eu vou ler a pergunta da Graça, tá? Ela fala assim: bom dia a todos, parabéns, professor Leandro, pela pesquisa sempre atualizada. Pode falar sobre sua reflexão sobre o exercício de prestar atenção na diferenciação pensênica e a proposta da vivência paradireitológica da pensenização justa, íntegra e reta. Sim. É contigo aí. Sim. Ocorreu o seguinte, Graça, e todos. É muito engraçado como as pequenas coisas mostram, dão as maiores lições. Há poucas semanas, chegou uma gatinha aqui no chalé da gente, eu da Arid. E essa gatinha mostrou, ela teve um pequeno problema de intoxicação alimentar, né, devido à ração, e ela deu desinteria. E como que foi para eu lidar com isso? Ela me mostrou que eu não tinha tanta paciência, ela atingiu o meu limite de assistência nesse sentido, e eu vi o quanto que eu precisava entender, né, e praticar e refletir melhor, que nem a Graça expõe aí, refletir melhor o que é manter a pensenização de assistência, né, frente a uma desinteria de uma gatinha. Aí eu pensei assim, qual que é a minha dificuldade de lidar com a minha própria, vamos dizer assim, com a minha própria processo de fezes internas, bem assim mesmo. Eu fiquei bem, mexeu muito, muito comigo. Eu achava que era calmo, que podia lidar com isso, e um filhote de uma gatinha me fez assim alcançar o meu limite de paciência no sentido de que não precisava ter, vamos dizer assim, fiquei muito envergonhado. Eu falei assim, putz, às vezes algo tão pequenininho te mostrou uma
uma certo nível de fissura que ainda tinha, né? E aí passou, tal, e passaram esses dias e ela melhorou, mas ainda me mostrou ainda o quanto que eu tinha que olhar para aquilo e lidar com as minhas próprias limitações. E comentei no início, quando você está de cara a cara com as suas entranhas, né, o seu processo mais, assim, como posso dizer, mais, esqueci a palavra, mais, mais humano, assim, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra, como que se fala de aquele processo mais grosso, né? Como que a gente lida? E isso foi muito, tem sido, né, ainda, muito educativo nesse sentido. Então, Graça, foi isso. Sim, aí tem outra coisa, em relação à diferenciação pensênica. Eu estou fazendo o laboratório da diferenciação pensênica, né, da HC. Dentro dessa limitação que nós temos da pandemia, que cada pesquisador, né, fique apenas num laboratório que escolheu. Eu escolhi justamente o da diferenciação pensênica. Vocês não imaginam o quanto que eu estou tendo de oportunidade de diferenciar a pensene da carga a partir da minha própria, por exemplo, esse limite que eu tive, né, de paciência com a gatinha, o quanto isso promoveu de carga pensênica, né, para cima, nesse sentido assim, pô, essa raiva é minha e do outro, a partir da minha própria raiva, o quanto eu proporcionei conexão com o consciex, que o negócio multiplicou por 3. E assim tem sido. Então tem aqueles momentos mais sutis e aqueles totalmente escancarados, assim, de experiências que proporcionam essa diferenciação pensênica, né? E daí que, conforme eu comentei, a pensenização justa, íntegra e reta, ó, vai para água abaixo. Aí eu tenho isso que eu tenho vivido nesses últimos dias, né? Esse movimento de oscilação, né? Mas que tem me proporcionado esse vislumbre mais claro desse limite e eu falo assim, não, mas eu tenho condição de manter-me calmo e não produzir, vamos dizer assim, uma manifestação que dê força para assediador, vamos dizer assim. E ao invés, né, eu dando mais força para ele, eu evito que ele seja, vamos dizer assim, assistido, né? Então, quando eu me vê, é preciso me olhar num momento assim que carente de assistência, quando ele não tem vergonha de pedir auxílio, entende? Então, é isso que tem proporcionado de reflexão, Graça. Então, as menores coisas podem proporcionar os maiores aprendizados. Então, também é a mesma coisa. Prestar atenção nas pequenas coisas, agradecer pelas pequenas coisas. Porque a gente é muito, pelo menos eu, né? Pensar grande, fazer grande, mas não sabe nem direito como galgar cada degrau, né? Até chegar nessa questão grande. Então... Também, Leandro, as pequenas coisas a gente lida cotidianamente, né? Sim. Toda hora você lida com as pequenas coisas, né? E não é fácil. Cotidiano, né? Não é fácil. E o egão, aquele egão de que eu fui exposto lá em 2000, imagine, 2 décadas depois eu começo a entender um pouco mais. Mas assim, eu tive muita, e assim, cada vez mais a gente vai se aprofundando, né? Assim, lembrei, o processo visceral. Quanto mais visceral, mais, nossa, o que é isso? É muito chato, mas não tem como, não tem por onde, né? E quando a gente encara e vai passando, né, pouco a pouco, isso vai dando um pouco mais de autoconfiança, que também é tema de autopesquisa, que preciso terminar verbete com isso também.
enfim. Então, esse processo visceral precisa ter coragem, senão não vai. E aí, esse processo visceral da gente, que isso está multidimensionalmente, penso eu, está intimamente ligado com o processo baratrosférico. Eu tenho o primeiro tema que eu abordei, que foi foi publicado aí o ano passado na revista do Paradireito, né, na Estado Mundial. A minha hipótese pessoal, a minha afirmação clara, eu ainda estava na baratrosfera, fui resgatado, mas penso eu já num processo mais assim de ignorância mesmo, né? E de processo da autoestima, né? Da baixa autoestima, da autoculpabilidade. Eu penso que mais tenha sido isso, porque para mim é muito claro o processo religioso ainda é muito forte, né? Em vários pontos que eu ainda padeço, né? Que eu ainda estou derrapando. Mas isso está se tornando mais claro, né? E eu não descarto nada, até uma certa dificuldade de estar aqui expondo-me, né? E felizmente, por todo o suporte, né? De todos os envolvidos, né? Direto e indiretamente, estar aqui nesse momento, né? Conversando com todos. Leandro, a gente tem mais uma pergunta aqui da Lisete. Pode falar. Ela fala assim, ó, pela sua experiência, para se alcançar a indignação cosmoética, há muitas recins a serem feitas? Antes de ter a indignação cosmoética, se tem que fazer muitas recins. Sim. Faz sentido sim, Elisete, porque é a prática, é a observação, e é justamente a autoconscientização multidimensional que auxilia. Porque quanto mais, se eu caio na indignação, no sentido de falar mal, pensar mal, o problema não é que eu estou pensando mal do outro. O processo de pensar mal do outro, antes de tudo, está na minha psicosfera já. E isso, se eu mantenho, em algum ponto isso vai voltar para mim. Lei de causa e efeito. Ou vai me atacar somaticamente e vai manter a minha pessimização sem higiene. Eu vou necessidade de higiene pensênica, aliás. E vou ficar no processo de autoassédio. Autoassédio geral, heteroassédio. E isso vira uma bola de neve e eu não estou auxiliando os amparadores enquanto tenepsista, no mínimo. E nem no dia a dia, e eu penso que a demanda está muito maior desde o início da pandemia. Eu percebi isso claramente e, como sempre, preciso esforçar-me por ser assistente e não assistido. É claro que em algum momento sempre dá uma derrapada, mas voltar o mais breve possível à condição, né, de se eu não estou ajudando, pelo menos não estou atrapalhando. Então, a questão da indignação cosmoética é uma sutileza, é uma finesse, é uma atitude muito assim delicada e elegante do processo pensênico, entende? Porque isso eu penso que a indignação cosmética, ela é muito, acho que ela é uma prática muito madura, né, dos amparadores e das consciências mais lúcidas, né, que estão envolvidas diretamente nesse processo. É ver a coisa feia, mas não vai lá para ajudar e não para apontar o dedo, né? Então, penso que seja assim nesse momento. Então, tem sido um exercício, não é... Lendo o verbete, não é só ler também, mas, assim, pelo menos pegar uma parte que tem mais a ver com a minha personalidade e exercer aquilo, né? E aí, já que o Paradireito significa mega fraternidade, ao invés de eu carcar mais ainda naquele que está sofrendo, né, já está cometendo os seus deslizes, por que eu vou lá e dou mais um chutinho para ele cair de vez no precipício? Aí não dá, né? Aí, novamente, eu mesmo estou me jogando no precipício, né? Porque a atitude foi minha também. Então, começo a entender como que é esse processo da urbanização, como que ele é
é uma formação de grupos e há um posicionamento para auxiliar, para atrapalhar. Então, eu penso que esse processo de autopesquisa ajuda a cada vez mais a gente sair de uma condição de estar indo cada vez mais, né, para o precipício de uma forma inconsciente para estar numa posição mais de assistente consciente. Atirar mais, né, ao invés de empurrar a pessoa, você acaba pegando e vendo, não, vamos comigo aqui, pelo menos você expõe a opção. Vamos mais para esse nível de maturidade, né? E parece que tudo conflui, né, pelo próprio movimento cósmico, né, e tudo, como tudo é evolução, né, a gente acaba optando por uma evolução mais lúcida ou uma mais, assim, é o processo religioso, do sofrimento, né, mas não dá. Melhor evoluir pelo esforço e pela um passo por vez do que sofrendo, tchá, né? Ficar se martirizando, né? E ajudando no martírio do outro. É doido. A gente começa a perceber a nuance, né, pensênica, né, de saúde e de patológico, né? Enfim, então escolhas pessoais de cada dia aí. E para direito é isso, é você escolher até a forma como você evolui, né? De que forma, com quem. E aí, o fluxo cósmico, as leis evolutivas fazem o restante. Não precisa fazer nada mais do que cabe a cada um, do que cabe a mim, né? Ok, Assim, Leandro, nós temos... Ah, tá, completa. Desculpa, pensei que tinha terminado. Completa aí, por favor. Sim, nesse sentido, o meu esforço, a minha intenção, o mais claro que eu tenho para mim também tornar todas essas reflexões e tendo a Conscienciologia enquanto uma holofilosofia, mas trazer essa holofilosofia, né, para a praticidade, para o pragmatismo diário. Então, eu penso que eu achava que fosse algo enorme, grande, não, como posso dizer, que essa questão de recém fosse algo assim, não, que tem que fazer algo de muito porte, assim, mas tudo tem me mostrado que não precisa ser, não é assim, não. A gente chega nos maiores trabalhos a partir dos pequenos, novamente. E essa pelo menos assim, meu exercício pessoal de tornar, né, eu gosto do paradireito, eu gosto da especialidade, me vejo muito encaixado na paradireitologia por causa disso, né, até desde que, porque eu estou envolvido com a Juriscons, desde ela, antes de ser pré-IC, tudo começou dentro do IPC, né, até ela tornar pré-IC e depois IC, e eu tive as minhas experiências na saída do IPC para a Juriscons, né, quando ela se tornou pré-IC, repercussões energéticas, né, de que tinha se findado um ciclo e iniciaria outro. Então isso me traz mais certeza, calma e clareza de que está tudo ok, está tudo certo. Leandro, nós temos aqui mais 3 perguntas. Por favor. Tem a Mônica Martins, tem a Ana Sim. e tem a Graça Dantas. Tá. A pergunta da Mônica, ela escreveu aqui, não sei se ela quer falar. Quer falar, Mônica, para ele? A pergunta? Depois tem a Ana aqui e depois a Graça. Sim. Bom. Pode ler, Isamar. Pode ler? Então, olá, Leandro. Poderia falar um pouco mais sobre o que trouxe no resumo? O abertismo consciencial por meio da autopesquisa para a reeducação do ego milenar. Tá. Mônica, eu coloco o abertismo consciencial desde o que eu entendo, que eu coloco no início do texto, as ideias inatas, aquelas que eu trago de outras vidas, porque a ideia de vidas passadas sempre foi muito claro para mim. A vida não só a ideia, mas a percepção da vida extraterrestre, ou a manifestação da evolução em outros planetas habitados, né? Porque
para expor isso, por exemplo, todos nós aqui, penso, nos anos 70, quando saiu em 1977 aquele primeiro filme do Super-Homem, eu fui assistir, meu pai me levou, né, para assistir no cinema e tal, aí depois que a gente assistiu, cheguei pro meu pai e falei, pai, você acha que tem vida em outro planeta? Meu pai olhou assim, então, não sei não. Aí eu lembro eu olhei assim pro céu e falei, tem sim. Né? Então esse abertismo aí, a gente ele traz, a base são as ideias inatas, né? E como eu tinha um lado para a espiritualidade muito aberta, não tinha dificuldade nenhuma em ver lógica em tudo que era para mim tinha coerência, tinha clareza, mas para os demais da família, colegas, ninguém passava, ninguém percebia, não esboçava isso. E aí de posse disso, aí vem a questão, né, de você não, aí parar de olhar para fora e olhar mais para dentro, que é o processo da autopesquisa, né? E aí essa questão do ego, da reeducação do ego milenar, por exemplo, como que chama? Intelectualidade, arrogância intelectual, entende? Hoje eu sei que eu sei muito, mas não sei tudo. E ainda saber lidar com o que eu sei de uma forma educada também é outro desafio. Porque eu sei que eu estudei muito, gosto de estudar muito, tenho como trafor o autodidatismo. E só que usar disso para se sobrepor aos outros, falar que você é melhor, que eu sou melhor que o outro, tem sido uma das grandes furadas da minha questão pessoal. E também tem sido um esforço sempre diário de lembrar de que eu estou sempre no papel de professor, mas também de aluno, né? Mas a questão também do para-direito tem a ver com essa da manifestação, vamos dizer assim, elegante da consciência, do respeito, da ponderação, de aceitar as próprias limitações e estar disponível ao auxílio. Né? Eu não vou evoluir atrapalhando a vida do outro. Né? Então, aí se vê a lógica da interassistência. E, ao mesmo tempo, também tem sido um pouco desafiante lidar com a própria... entender bem qual que é o processo da ingenuidade nisso tudo. Né? Ser bom, mas não ser ingênuo. Isso também não é ser bom, né? É estranho isso. Porque eu perdi muito esse conceito de bom e mal, sabe? Eu não sei mais o que é bom e mal. A lógica multidimensional, ela mostra umas questões muito paradoxais, né, na evolução. E aí, essa questão da reeducação desse ego multimilenar, quer dizer, o quanto que eu tenho dessas manifestações desses egos passados, né? Por exemplo, a intransigência, essa questão, comentei a questão lá da arrogância intelectual e questão de poder mesmo, né? Então, eu não queria muito exercer. Acho que eu estou começando a aceitar mais a minha questão da autoliderança para a questão da liderança interassistencial, né? E não essa liderança autocrática. Enfim, a Ana sabe bem, porque a gente está no colégio de parapolítica, então tem sido uma oportunidade muito bacana de autopesquisa. Mesmo porque a parapoliticologia, por meio do verbete do Luciano Mello, né, ele aborda de uma forma muito clara, muito, muito lógica, a questão do caminhar, né, da reeducação do ego parapolítico, no sentido do poder temporal, para exercer o poder consciencial. Né? Então, a questão que eu tenho o poder prioritário da minha própria evolução, enfim, e auxiliar na evolução conjunta. Sempre mantenho isso em mente para que eu não esqueça. E aí, Mônica, dentro do meu limite, do meu maior
esforço possível, né, essa reeducação aí que eu comentei aí no parágrafo. Espero ter esclarecido. Qualquer coisa pode retornar, por favor. Ok. Leandro, a Ana pode fazer a pergunta aí. Legal. Muito bom. Parabéns, Leandro, pela sua autopesquisa e estar aí compartilhando com a gente todos esses seus aprendizados. Eu queria retomar aquele aspecto que já foi comentado um pouco atrás, sobre a indignação cosmoética. Sim. E que lá, no verbete, né, do Marx, que você comentou e trouxe, tem uma parte que ele comenta da teoria da interprisão grupo-kármica. Então, dentro do nosso processo de autopesquisa, e aí eu queria ouvir de você como que você faz essa associação de ideias. Essa questão da nossa indignação cosmoética tem a ver com o nosso nível evolutivo, né? E aí, como que fica essa diferenciação pensênica, se a gente consegue trabalhar isso, como que você vê a relação com as interprisões grupo-kármicas? Você vê ali alguma proporcionalidade, quanto maior a capacidade da gente pensenizar, né, de modo mais cosmoético e menos? Como é que fica isso em termos dessa nossa evolução aí do curso grupo kármico nosso? Eu vejo que a partir da pensenização, o melhor que eu possa exercer da pensenização justa, íntegra e reta, é entender que enquanto eu pensenizo, eu tenho um padrão pensênico de apontar ao outro, de indignar-me de forma assediadora, eu estou condizente com o grupo a que eu estou manifestando padrão semelhante. De culpabilidade, de apontar o outro, de procurar culpados, de não... Ao contrário da assistência, da interassistencialidade. Nesse sentido, eu mantenho-me dentro dessa escala que o professor Valdo expõe, né? Que é até que vai da interprisão, passa pela recomposição, né? Auto ou a libertação, vai até a libertação, né? A autolibertação. No segundo momento é da vitimização, né? Da interprisão a gente pula para a autovitimização. E aí depois a recomposição e tal. Sim. Tem umas fases aí que a gente vai, né, amargando aí. Não, não vejo. É interessante que eu não vejo mais como amargar, porque eu sou responsável pelo estágio que estou. Então, valeu. A interprisão, vitimização, recomposição, libertação. Perfeito, é isso. Então, se eu estou ainda se eu mantenho ainda as agruras conscienciais, né, as mágoas, enfim, eu estou alimentando este padrão da interprisão. Quanto mais eu entendo que eu continuo a alimentar esse padrão, eu continuo preso. Na reeducação consciencial, eu mudando a minha pensenização, para de julgar, condenar o outro e a mim mesmo, e começar a auxiliar, eu saio da vitimização e vou para a recomposição. Então, eu me coloco, até eu abordo nisso no texto de Para Procedência e Para Dever, que eu tenho clareza hoje, a clareza que eu me coloco hoje eu fico lá entre vitimização e recomposição. Eu tenho ainda manifestações de auto-vitimização, tenho sim, mas eu tenho procurado, e quando isso me pega, e eu com lucidez discerno assim, não, eu estou me colocando na posição de vitimização, eu já mudo o bloco pensênico, aí eu começo a me desconectar desse padrão. E aí eu começo a caminhar mais naquele padrão de recomposição. Né?
Perdão, eu ia falar alguma coisa, mas já me passou. Mas está ótimo, eu acho que esse é o caminho mesmo, Leandro, eu concordo, a gente trabalhar isso, não se importar com o tempo que leve a gente burilar nessa nossa pensionização, porque não é da noite para o dia, né? A gente tem um time aí para conquistar essa condição aí, que todos nós queremos, né? Lembrei, é a diferenciação pensênica que tem me proporcionado isso, ou mais lucidez, a melhor lucidez de entender assim, não, a coisa, se eu já me coloquei, e é interessante que somaticamente eu sinto mal, isso me indica que eu tenho estado melhor, porque quando a pensionização cai, o nível cai, me dá um mal-estar, né, na região aqui do plexo solar, né, daqui do estômago. Eu sinto, falo assim, putz, então, olha que interessante, meu padrão caiu, porque eu estou me sentindo incomodado aqui, na região do estômago, do plexo solar, né? E isso tem a professora Cris Aracaki e o professor Roberto Almeida, eles têm um curso muito interessante, que a gente coloca muito, não é um curso da Juriscons, né? Eles fazem pelo CAEC, mas a Juriscons proporciona muito esse curso, que é o Código Pessoal de Cosmoética. É o CPC, isso mesmo, Código Pessoal de Cosmoética. E nós tivemos agora um recente, e eu coloquei uma cláusula apenas, aquela sair da auto-vitimização. Então, eu expus lá, quando eu colocar quando estiver no padrão de vitimização, eu já tenho contraparte pensênica, né? Uma motivação para mudar esse bloco de pensionização, de vitimização, para a autorresponsabilização. Né? Então, Muito bom, Leandro. Coloquei lá e deixei lá já, né? Porque o primeiro que eu fiz, o primeiro curso de CPC que nós fizemos em São Paulo, lá com a Cris também e outros professores, pelo menos vingou com uma cláusula só, que era gostar mais de si próprio. De uma forma autoassistencial, né? Então, penso que eu venho agregando isso, né? Então, a meta agora é sair desse negócio de auto-vitimização, que isso não leva a nada. Leva sim, leva mais a você se afundar com os demais, em vez de ajudar os seus pares extrafísicos aí e tal, você está indo junto. Legal, muito obrigada, Leandro, parabéns aí, foi ótimo. Graças. Pessoal, agora a Graça Dantas, Graça, você pode abrir aí o seu vídeo e falar comigo. Bom dia, Leandro. Bom dia, professor Isamar. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui participando do Debatologia da Aracê. Leandro, no paper, na página 3, você fala em assunção de paradeveres intermissivos. Então, o que eu gostaria de saber é que, a partir de suas experiências, das suas reflexões sobre o seu paradever intermissivo, o que é que você considera como o seu paradever intermissivo prioritário no processo de reurbanização planetária? A sua contribuição. Graça, muito grato, Graça. Eu não tenho clareza, você sendo bem honesto, eu não tenho aquela clareza, não, é isso. Mas é um conjunto. Porque desde os 18 anos, em média, me vinha alguma coisa assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Mas não sabia o que era direito. Aí fui galgando, fui procurando dentro do que se apresentava, né, as possibilidades, então, o processo do espiritismo, o grupo de ufologia e depois a Conscienciologia. Então, eu posso, nesse apontamento mais claro, o processo, primeiro, da autopesquisa, refinamento da autolucidez por meio da escrita, que eu comecei, eu não vou afirmar que foi tardiamente, mas eu já estou começando a escrever, né? E aulas, autoexposição, autoliderança cosmoética, exemplarismo e autossuperação, do ponto de vista daquilo que a gente tem de mais óbvio, que são as reciclagens intraconscienciais.
Então, o motivo, pelo menos mais claro agora, nesse momento, na escrita desse artigo, abordar o processo extrafísico, vamos dizer assim, de visão de conjunto do processo da urbanização, por meio e fazer link com o processo pessoal, né, de urbanização pessoal, tendo um para-direito como mediador. O que isso me mostra nesse momento que está mais premente? E é um desafio para mim. É o processo profissional que tem por trás o processo de autossustentabilidade, principalmente financeira. Por que isso? É a partir disso que eu vou ter mais liberdade de fazer o que eu preciso fazer por meio da escrita, das aulas, e eu não quero ficar só dando aula no Brasil, eu quero fazer itinerância para o exterior. Eu faço parte também do grupo Fairbex, que é lá do pessoal lá que está na Europa, que foram responsáveis pelo encontro de intermissivistas em Estrasburgo. Eu me vejo foi muito natural, é tudo muito espontâneo, né? E eu preciso fazer essa mudança, entender por que eu tenho medo de ganhar dinheiro, né? Porque é o que vai me proporcionar, eu não tenho essa questão de acumulação, né? Mas sim utilizar como meio para interassistência nesse sentido, por meio das aulas. Não ter medo de me expor, porque hoje eu não vou ser mais jogado na fogueira, não vou ser mais enforcado, decapitado, etc. A própria Arid tem me auxiliado muito, porque ela percebeu isso, que eu tenho um medo, aquele medo visceral, de que se alguma coisa acontecer, se eu ficar falando, se ficar expondo, enfim. E isso eu estou superando, penso, né? E eu estou nesse movimento, né? Estou nesse movimento. Eu estou nesse movimento de descobrir isso, começar a mudar, né? De chegar nesse nível mais profundo para poder ter as atitudes, o movimento, né? Para que eu possa ter todo o respaldo necessário, material, para que eu possa vir a fazer. Então, graça com clareza é isso, pelo menos a escrita já está iniciada. Custou eu assumir isso, porque eu tive muito feedback assim, de que eu escrevo bem, mas assumir o conteúdo e ser coerente com o conteúdo, talvez essa seja a questão mais clara do que da sua pergunta. É ser coerente, por mínimo que seja. Que negócio? Tem os 25% lá do Serenão na escala? Tem. Isso. Faço melhor com isso. Não vou ficar chorando, eu sou só 25% do Serenão. Não, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho mesmo. Não tem 100 milímetros, vamos embora. Entende? E já está muito bom. Porque a lucidez proporcionou isso, cheguei até aqui, por que não vou continuar? Esse autoesclarecimento, através da escrita, ele é de uma profilaxia para que a gente possa se manter nessa pensionização justa, íntegra e reta. Porque a gente consegue, ao ler o que escreveu, fazer essa comparação, esse cotejo com o que a gente vive. Então, eu penso que esse é um para-dever intermissivo, não só seu, de todos nós, mas que você está cumprindo com muito gosto. Então, meus parabéns mais uma vez, e muito obrigado, professor Isamar, pela oportunidade de perguntar. Não, cara. Obrigado a você, Graça. Nós temos uma pergunta aqui da Andréia agora. O Leandro, no que a sua condição pelo curso de Relações Internacionais lhe trouxe de aporte para trabalhar o para-direito na reurbanização planetária? Deixa eu ler novamente aqui, muito legal, gostei. Ela fala assim, no que a sua decisão pelo curso de Relações Internacionais lhe trouxe de aporte para trabalhar o para-direito?
Andréia, Jades, muito agradecido aí pela presença. Olha, vocês não imaginam o caminho que foi para chegar nesse curso, porque eu queria fazer algo ligado à sociologia, né, alguma coisa, porque eu trabalho com computador, eu trabalho já quase mais de 30 anos só com computador, e eu sou muito... O desafio de estar entre pessoas, né, enfim, me colocou nessa questão assim, eu quero fazer algo diferente. E foi muito assertivo mesmo, porque eu tive que me puxar, porque eu não sabia escrever nas provas, né? E ao final eu já podia dissertar de uma forma muito mais clara e livre, né, ao final. Em relação à autopesquisa, a decisão pelo curso foi porque tinha a ver com um certo nível de multidisciplinaridade, polivalência, vamos dizer assim, isso que me puxou. Mas a questão de saber justamente de lidar com questões do mundo, por alguma coisa assim, e principalmente uma personalidade na época que estava me batendo muito, porque o professor Valdo sempre falava muito do Sérgio Vieira de Mello, e eu não sabia direito quem que era. O que é esse cara, tal, né? Aí depois fui pesquisar e ele era um funcionário público internacional da ONU, né? E ele dessumou lá em Bagdá em 2004, né? E que depois, no livro Círculo Mental Somático, tem um texto lá que a própria Graça me apontou, que nós apresentamos na Semana do Paradireito. Eu apresentei a biografia do Sérgio Vieira e em 2012, se não me engano, apontado lá no livro, ele apareceu no Círculo Mental Somático, lá do lado do professor Valdo. E aí, nesse sentido, o curso de RI era justamente porque as relações internacionais, a base são relações interpessoais, né? Só que aí, do ponto de vista aí de uma visão de conjunto, de multiculturalismo, né? Eu sempre gostei do multiculturalismo, sempre me chamou muita atenção. E o aporte foi justamente o processo da autopesquisa, porque o que se fala hoje de sistema internacional, a forma como o sistema internacional está organizado, ele foi montado por meio de guerra, muita guerra e sangue. E aí eu ficava em certas matérias eu ficava olhando assim para o professor e para a matéria assim o que tinha de mim, o que tinha da minha responsabilidade a respeito sobre aquilo que estava acontecendo, o que se passou na história. E o que me cabia não mais fazer, não mais repetir. E a partir da autopesquisa eu mudar esse padrão para contribuir com a urbanização, ao invés de manter algo que é tão ainda ocorre com tanta ocorre com tanta incidência no planeta, que são o quê? Guerras, né? Manutenção da violência, país que é recordista em produção e comércio de armas. Então, é um campo fértil, né? É por isso que nós estamos passando pelo que nós estamos passando. Para mim é muito claro o desrespeito ao planeta, o desrespeito à vida, o desrespeito de um para cá com o outro. E tudo isso, eu penso que é rebote. A pandemia é o rebote da pensionização do globo, né? Da pensionização da nossa. Enquanto, não falo nem civilização, né? Porque civilização para mim é de civilizado. Nós somos uma sociedade, né, planetária aqui, aprendendo a sermos melhores, pacíficos e entender o que é a evolução, né? Que tem sido uma furada esta manutenção deste padrão de guerra, né? Então, o aporte foi da autoconscientização, assim, principalmente os processos religiosos do passado, né, das mentiras, das enganações, dos equívocos, né, e das guerras que a religião proporciona, né. Então, é muito chato isso. Isso eu tive muita clareza na leitura do livro do Marcelo da Luz, lá onde a religião termina. Então, cada vez mais, esse aporte me dá a consciência de sair do processo místico religioso,
o processo científico autovivencial. Acho que é o mais claro que eu tenho nesse momento. Muito grato. Leandro, tem uma outra pergunta da Elisete. Diga. Ela fala assim: Leandro, pela sua experiência, o que você sugere para quem está buscando superar imaturidades recorrentes e não sabe ainda onde começar, mesmo com muita teoria conscienciológica? Sugere para quem está buscando superar imaturidades recorrentes e não sabe ainda por onde começar. Olha, eu posso falar da experiência pessoal. Hoje eu faria tudo o que eu fiz para chegar até aqui, mas eu faria com mais calma. E aproveitaria melhor as experiências. Eu penso que eu aproveitei muito, porque eu participei de gente, de grupo, sabe, que andava de bicicleta fazendo acrobacia. E era um processo muito egóico, muito egocêntrico e muito tosco. Parecia uma gangue, sabe? Isso é um padrão de gangue. E mesmo assim eu passei por isso. Não, felizmente não aconteceu nada assim de incidente, de macro PK, né, assim. Hoje eu ando de bicicleta, mas eu ando para exercitar o corpo físico, não para ficar tentando me matar. E nesse sentido, dentro do que eu caminhei, para superar a imaturidade, assim, você vê, né, é um gradiente tão imenso, né, de manifestação consciencial. Eu penso assim, acalmia, objetividade, reflexão, né? E eu penso que tem aquilo que proporciona autorreflexão. Eu aprendi muito, eu resgatei muito, assim, de voltar para eu mesmo, parar de ficar olhando para fora, né? Tipo assim, eu andando na rua olhando para baixo, só que olhando para eu mesmo, sabe? Aquilo que eu estava fazendo. Eu tive muita experiência assim de falar, de conversar de forma truculenta com um colega, daí a pouco eu me senti mal com aquilo e reverter, chegar e me desculpar, né? Claro, o que eu falei não foi muito, a forma, né, que eu falei não foi muito agradável. Então, eu penso que a calmia e a autorreflexão seja o melhor. E sempre tem uma coisa, assim, dar-se o benefício da dúvida, sempre. Quando alguma coisa não está pegando bem, fala assim, putz, eu não, aonde que eu estou, sabe, errando, eu estou certo aqui mesmo? Se tem alguma coisa cutucando, fala, não, a dúvida está aqui e tal, deixa eu rever isso, deixa eu rever essa atitude, deixa eu rever essa minha conduta, porque não está legal. Eu acho que isso que fez mais sentido para mim, né? E a questão e nunca deixar que o ego, se você está defendendo alguma coisa com muita força, se questione. Você está defendendo, por exemplo, assim, se você defende muito uma linha de conhecimento, se você defende muito uma posição sua, se você defende muito uma defesa muito férrea das suas ideias, esqueça. Alguma coisa tem aí, algum ganho secundário, porque tem sempre algo melhor, tem sempre algo que pode elucidar mais, esclarecer mais, que foi assim que se eu tivesse defendendo a ideia da ufologia, até hoje eu não teria acessado a Conscienciologia, e olha que eu tive a oportunidade de acessar a Conscienciologia 2 anos antes do que eu acessei a Conscienciologia, porque foi em 2003, eu poderia ter acessado em 2001. E eu já sabendo da Conscienciologia, porque o povo do IPC dava palestras no grupo de ufologia onde eu estava no momento. Aí chegou uma oportunidade lá, vai ter curso assim e tal, você não quer ir? Eu falei assim, não, vou continuar nesse grupo por enquanto. Para direito agindo. E assim foi até chegar no limiar da saturação, que eu vi que eu estava indo fora da programação existencial. E foi uma passagem muito dolorida, né? Por questões mais extrafísicas do que físicas, assim, porque tinha processo energético, tinha as afinidades, o grupo do passado, né? Então eu pude vivenciar novamente bem visceralmente, nesse sentido aí, né, da questão da mudança aí que você aponta.
Leandro, nós estamos chegando no final aqui, né? Já está dando 11 horas, mas tem uma última pergunta do Renato. Se você quiser, Renato Coral, responder para ele, ele Sim. vai assim: Leandro, em seu texto você cita o para-direito. O para-direito é intrínseco ao nível de consciencialidade de acordo com o nível pessoal de cronoética. Renato, você quer falar pessoalmente? Pode falar. Você cita que o para-direito intrínseco. Bom dia, obrigado. Sim. Bom dia, Leandro, agradeço aí pelo seu texto, estou fazendo muito alta reflexão aqui sobre o assunto. Então, é só o que você comenta, né, essa questão de que o para-direito é intrínseco ao nível de consciencialidade, alinhado ao nível de cosmoética pessoal, ou seja, Sim. algo que é desenvolvido, né, por si mesmo. Sim. E aí eu fiquei pensando como que isso é alinhado com o fluxo do cosmos, como que a pessoa, né, como que a consciência, como que nós alinhamos isso com o fluxo do cosmos. O que você pensa sobre isso? Novamente, né, sempre tentando imprimir aí um certo nível de pragmatismo e coerência, né? Quando eu estava no grupo de ufologia, meu nível de consciencialidade tinha a ver muito com esse egão que essa amiga me apontou. E mesmo assim, os colegas do grupo, nós tínhamos pelos meios que nós estávamos enxergando naquele momento, nós estávamos buscando o autoconhecimento. É interessante que eu fui ouvir de consciência extraterrestre que eu precisava me conhecer mais. E aí que o meu nível de consciencialidade, ele vamos dizer assim, por exemplo, o meu nível de consciencialidade expressa o meu nível de para-direito. Então, assim, eu vejo assim, hoje eu me esforço por cada vez mais diminuir meu nível de eu ser escravo da minha própria autopensionização. Entende? E eu exerça mais que a minha própria autopensionização me liberte cada vez mais da minha autoignorância. Como que eu faço isso? Autopesquisa. Então, para direito ser intrínseco ao nível de consciencialidade. Então, as experiências que eu vou ter, que eu passo, as experiências que ocorrem, todas as intercorrências intra-extrafísicas, elas são decorrentes da minha própria autopensenidade, que está lá na minha psicosfera, que é produzida pela minha autopensenidade, né? E o para-direito, ele vai agir conforme essa minha autopensenidade, ou seja, eu penso que a minha passagem, a minha transição de vitimização para libertação, para recomposição, é decorrente do nível de para-direito com que eu atuo, e que o para-direito vai atuar na minha manifestação, né? Trazendo aí oportunidades, experiências, e até mesmo os tropeços, que vou precisar sempre me questionar por que eu tenho que aprender com isso. E não é pro egão, não é fácil. Aí, nesse sentido, o alinhamento do para-direito com o fluxo cósmico é eu ver, por exemplo, aonde eu cheguei. Eu nunca imaginaria que lá em 1999, 2000, que essa colega falou assim, o grupo que você tem afinidade está lá na área C. Eu penso que hoje o que ela quis dizer, porque mudou muito, como tudo evolui, felizmente, muitos daqueles colegas da área C do início dos anos 2000 já não estão mais, foram para outras ICs, né, estão em Foz, por exemplo, mas eu penso que é o Holopensene da área C, é o Holopensene por favor, por gentileza, quem pode me corrigir, mas o processo da área C, que é o da grupo Karmalidade, da serenologia e da intrafisicalidade. Então eu sempre busquei grupos para evoluir, né, eu passei brevemente lá pela igreja, lá pelo grupo de jovens da igreja, foi
2 semanas, enfim, mas depois acessei o espiritismo já de uma vez, processo da ufologia, e agora o que nós conhecemos pela CCCI, né, da Conscienciologia. Então, esse alinhamento do paradireito fluxo cósmico me trouxe, foi uma volta, assim, que, né, foi dada e eu acabei chegando dentro da Aracê. Ou seja, eu sempre comento com os colegas na Aracê que eu vejo muito o processo da Juris Cons, de alguma forma entrelaçado com o processo do Matriplicente da Aracê, né? Nós temos o Fabrício com a Lia, né, em Cascavel, e o Quaride aqui, a Graça e o próprio... a Graça e o próprio... desculpa, o... Renato. Nossa, Renato, desculpa, nossa... Eu trabalho junto com o Renato. É isso aí. Tranquilo. Desculpa, o Renato quer fazer alguma colocação, porque nós estamos chegando no final. Eu vou pedir o Leandro aí para tecer as considerações dele. A própria Graça e o Renato, né, que estiveram aqui na Aracê já. Não, só agradecer aí as contribuições, né, a exposição do Leandro, muito rica aí sua autopesquisa, Leandro, agradeço muito aí e agradeço pela resposta também, que eu estou pensando mais sobre esse assunto, né, estou tentando concretizar um pouco, assim, essas ideias. Muito obrigado. Muito grato, Renato. Então aí, Leandro, a gente tem um tempinho aí para você falar suas considerações sobre o evento, algum recado que você quer deixar, fica à vontade aí. Eu gostaria de continuar mais. Aos colegas que deixaram aqui, a Delânia, por favor, eu vou pedir para que possa ser encaminhado, que eu vou responder, tá? E a proposta é trazer, né, cada vez mais para o pragmatismo. Eu vou estar trabalhando esse texto para a oportunidade de publicação na próxima revista do Paradireito, e com as reflexões e todas as contribuições gentilmente cedidas, tornar isso um documento pragmático, né? Porque o Paradireito, ele chama muito a autorreflexão e é muito voltado, assim, se a gente toma cuidado, né? Eu descolo muito do intrafísico, no sentido assim de ficar muito no campo das ideias. E o desafio que eu me coloco enquanto voluntário da Juris Cons e paradireitólogo é trazer para o pragmatismo, é trazer o paradireito para a vivência pessoal, cada vez mais, para ter clareza da paradireitologia, porque eu tenho para mim o paradever, né? A paradireitologia é o estudo da confluência entre paradireito e paradever. Os paradeveres eu tenho muito claro para mim, porque isso apontou muito na minha intraconsciencialidade lá nos meus 17, 18 anos. Agora, esmiuçar isso na vida prática, né? Para entender a ciência, a especialidade, no sentido, eu penso que seja o desafio e a tarefa, talvez, né, graças à tarefa nossa, né, dentro da minha contribuição pessoal, de trazer a paradireitologia vivenciada, exposta, exemplificada, para poder mostrar mais, escancarar mais esse mecanismo evolutivo, né, pelo qual nós estamos inseridos, né, e penso que a pandemia hoje seja a maior mensagem de que nós não estamos dentro de um processo, nós estamos descolados da natureza, né? Nós fazemos parte dela, dessa natureza cósmica, né? E daí, ao invés de ficarmos em interprisão aqui entre nós, dentro de um planeta, né? Que a gente possa, conforme exposto no texto, a gente possa fazer parte de uma sociedade cósmica, né? E pró-evolutiva, claro. É isso. Muito ok. Então, pessoal, nós chegamos ao final do evento, a gente agradece muito aí a pesquisa do Leandro, que deu uma oportunidade aqui, o texto está muito bem escrito, quem tiver a oportunidade de ler, né, e não sei se disponibiliza depois na íntegra, está muito bem organizado as ideias,
E a gente vai encerrando. Nós tivemos uma participação de 37 pessoas conectadas aqui no evento, e tivemos 12 perguntas. Nós vamos fazer aqui uma divulgação dos próximos eventos que vai ter. Então, na Aracê tem um evento que se chama Diálogos de Conscienciologia Aplicada, com o tema que vai ter dinheiro e programação de vida. Esse evento de diálogos vai ser feito no dia 18/3, às 19h20. E vão estar presentes o professor Marco Facuri, o Diego Isoton e o Zamar Martins. Sou eu, né? E vai ter o próximo Debatologia, no dia 4/4, no mesmo horário, 9h30, né? Com a pesquisadora Bibiane Rodrigues Goulart, e ela vai apresentar o tema Minha Trajetória Conscienciológica Internacional. Nós temos também, no dia... Deixa eu ver aqui o evento da Aracê. Bom, o evento aqui da Ação Integrada... Gente, alguém... 7, Zamar, 7/3. Tá, É hoje, Zamar. Hoje é uma hoje, live gratuita. desculpa. Vai ser hoje o evento, né? Que vai ser à tarde, né? Com 2h30. Das 15 às 16h30. Tá Tem bom, um obrigado. link no chat. Tá, das 15 às 16h30 é a importância da projeciologia para a conscienciologia. A gente vai botar no chat esses eventos. E a gente também faz um convite aí para todos que estão nos ouvindo aí, quem quiser apresentar aqui no Debatologia a sua pesquisa, nesse formato que a gente tem aqui, estão todos muito convidados aí, podem entrar em contato com a gente ou no site da Aracê. Tem um e-mail específico, né, o Debatologia, Ana? Não, mas basta entrar em contato pelo e-mail da Aracê, de modo geral, que também é possível. Deixar lá no site também o recado, né? Converse com a gente. A gente está muito aberto. Ou procurar aí, um de nós, né? Ou procurar um de nós da equipe. Ok. Então é isso, gente. A gente agradece novamente a todos. Tem uma salva de palmas aí para o Leandro, que fez uma... E a foto oficial, né? E nós vamos pedir a todos para abrirem aí os seus vídeos, que nós vamos tirar uma foto do evento. Podem abrir o seu vídeo. Tem 2 telas, viu? Tem 2 telas. Que legal. São 2 telas, A gente espera um tempinho. Um bom dia a todos e nos vemos no próximo Debatologia.